Olá! Os Mensageiros, de André Luiz, capítulo 25, Efeitos da Oração. Então, no capítulo anterior, Ismália com o grupo estava fazendo a oração e agora André começa dizendo: as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce, irradiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós se multiplicavam no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e se estendia em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração das nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envoltos em vasto círculo radiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as cabeças imóveis. Então, pude observar o inaudito, o inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos nossos irmãos que ali estavam dormindo, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta de pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos, prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem para fugir de um sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda a espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Nos olharam de longe como loucos que acordassem de repente e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, e quando eu me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo me deteve, exclamando: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora da sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para o adequado tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes foram se apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, dizendo: gratíssimo pela ajuda fraternal. Realizamos belo trabalho intercessório. Desde alguns dias,
ninguém se levantava. Aniceto, percebendo nosso espanto, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. É importante notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, ou seja, se coloca negativamente, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, se encaminhará para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda a prece impessoal dirigida a forças supremas do bem, delas recebem resposta imediata em nome de Deus. Vou dar uma pausa aqui, porque esse parágrafo é muito importante. A gente tem que entender de uma vez por todas que orar não é repetir Ave Maria, Pai Nosso, etc e tal. André já falou em alguns capítulos que ele apresentou alguém fazendo oração, que não é para a gente decorar aquela oração, que nos comoveu muito na hora que a gente leu, né? E que deixou todo o pessoal lá envolvido muito comovido, porque essa oração foi feita do coração. E é só assim que ela funciona. Se nós decorarmos aquelas orações, não vai adiantar nada para nós, porque nós vamos estar repetindo coisas, nós não estamos sentindo aquilo, né? Então, nós temos que saber que nós oramos cada vez que a gente quer o bem de alguém. Como ele disse agora, não é só rogativa, é o querer bem, é o querer ajudar. E o que mais que ele falou? Uma coisa importante que a gente não se liga: a oração negativa, né? Muitas vezes a gente se machuca com alguém, né? Com alguma coisa que alguém fez, e aí a gente fala, Deus é mais, como dizendo, Deus vai se vingar por mim, porque eu não posso me vingar, né? Eu sou cristã, eu estou aprendendo no Evangelho que eu não devo me vingar, mas Deus está vendo, Deus vai fazer isso por mim, né? Cuidado com isso. Cuidado quando a gente vê alguma coisa e fala bem feito, né? Plantou, colheu o que plantou, enfim, toda aquela raivinha disfarçada, né? É uma oração negativa. E assim como ele disse que toda oração positiva leva verticalmente para o alto, toda oração negativa leva verticalmente para o abismo, para as trevas. Não existe oração sem resposta. Foi esse a frase, né? Não existe oração sem resposta. Então, cuidado com o que a gente faz. Cuidado com as nossas orações, cuidado com os nossos pedidos, cuidado com as nossas emissões mentais.
Bom, sobre os que oram nessa tarefa bendita, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiando o nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento para nos facilitar a compreensão, acrescentou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. O Altíssimo nos concedeu a força de auxiliar em proporções iguais para todos, mas nós espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas do que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Ele não vive ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do esquecimento das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Ou seja, quando merecemos, as respostas vêm de todas as formas: pessoais, intuições, objetos, ocorrências. Quanto mais elevado o ser, mais ele é ajudado a ajudar. As explicações de Aniceto me abriram novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não deu por fim a lição e, depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo nesse curso de serviço auxiliador, espero que aproveitem ao máximo o ensinamento dessa hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1980 entidades, abrigados que dormem. Todos recebem diariamente o alimento e a medicação comuns, mas só
400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluidificada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que vocês iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam essa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemos sempre em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Né? Então, aquele negócio, eu rezo e nada acontece. Mas a tarefa no bem não é esperar resultado. É preciso aceitar e mudar. Sou um instrumento de Deus. Devo jogar a semente e esperar que elas nasçam. Devo lembrar que umas caem nas pedras e não nascem, outras em solo muito duro, outras em solo muito raso. Aí elas começam a brotar e depois morrem. Né? Lembra da parábola do semeador, né? De Jesus? Não são todas as sementes que brotam. Então não adianta ficar como aquelas pessoas que mostram o caminho que elas acham correto e ficam no pé cobrando todo dia até ver você fazer a mesma coisa que ela. Não. Lança a semente e deixa a natureza agir. Se você jogou a semente, um dia Deus mandará a chuva e ela vai brotar. Os desertos florescem, mas é preciso esperar anos até que chova. Vamos pensar nisso? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.